is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Pai do Senhor, igreja, amém? Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos na série Vida Contagiante e hoje você terá que ter uma atitude contagiante. Meu irmão, minha irmã, a sua atitude na sua vida vai determinar a altitude que você pode alcançar em sua vida junto com Cristo Jesus. Em Salmo 51, diz assim a palavra do nosso Deus, uma atitude incrível de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifique-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas, que puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifique-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir o júbilo e a alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-te-me a tua alegria da salvação. Sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Não te comprases. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Talvez o maior inimigo da nossa vida e da vida de uma pessoa é uma atitude ruim ou inconstante na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas oportunidades ainda teremos e surgirão em nossas vidas
só vai depender das nossas atitudes, porque a atitude correta vai transformar nossas vidas. Então, esse momento de louvor, igreja do Senhor, exalte a Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, é que Ele vive e reina de eternidade em eternidade. Adore ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, igreja do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Seja exaltado, glorificado neste momento. Pai, entregamos nosso louvor a Ti, ó Pai. Entregamos a Ti de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Purifica, ó Deus, e nos dá um coração puro. Cria em nós um coração puro e renova em nós o espírito reto. Igreja do Senhor, abre sua Bíblia em Gênesis 39, versículo 1 em diante. Gênesis 39, de versículo 1 em diante. Deus vai ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida algo transformador nessa noite. Ele vai falar da história de José de uma maneira diferente, de questão de atitudes. Tem pregações sobre José que falam dos sonhos, da retidão e tudo, mas vai ser das atitudes que nós vamos aprender com José nessa noite. José é um servo fiel ao Senhor, desde estar na casa do teu pai, até servir a Potifar, ao faraó, até cuidar de todos na circunvizinhança do Egito. A atitude de José é uma atitude a ser lembrada, refletida e praticada por nós no nosso tempo. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 39, de 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcia, comprou os ismaelitas que tinham levado para lá, e o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou José graça aos olhos dele e o servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que pôs por mordomo de sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, e de modo que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deite-te comigo. E ele, porém, recusou, e a mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa. Entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porque és sua mulher, como pois posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender seus deveres e ninguém da casa estava presente. E ela pegou pela capa, dizendo: deita comigo. Mas ele deixou sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos, fugir para fora, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vede, trouxe meu marido, este hebreu, para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao
meu lado e tudo fugiu, escapando para fora. E ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: servo hebreu, que nos trouxesse, veio a mim para me insultar. Mas se levantando eu a voz, gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia desta maneira, e me fez teu servo que ia para ver que se acendeu, então o senhor de José o tomou e lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele e estendeu sobre ele a benignidade. E lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou em suas mãos José todos os presos que estavam no cárcere. E era José que estava no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Igreja do Senhor, nós vamos aprender algo muito importante com José nessa noite, que a atitude dele como servo, como escravo, era muito especial. José se tornou um filho especial quando estava junto dos seus pais e seus irmãos, teve seus sonhos. José, quando foi à casa do egípcio, quando servo, ele era um servo especial. Quando ele se tornou escravo, ele se tornou um escravo especial. Quando ele se tornou um líder, após a escravidão, sair da prisão e se tornou um líder espiritual e especial. Toda a história de José vai se relatar do capítulo 31 ao 50. E eu oriento a igreja do Senhor a ler esses capítulos do 31 ao 50, que essa história é linda. Os sonhos de José são lindos. As atitudes dele são lindas. A transformação que Deus tem sobre a vida dele é linda. Tenha a igreja do Senhor uma atitude estável, estabilizada no Senhor. Mesmo em tempos que todos estão sem estabilidade, mas tem as atitudes estáveis com Cristo Jesus. José nos ensinou nessa passagem que ele tinha as atitudes estáveis, porque ele deixou fazer a vontade do Pai, a vontade de Cristo, a vontade do próprio Deus. Atitude contagiante. Tenha valores na sua vida, tem valores que vão te sustentar nos dias difíceis. José tinha valores que sustentou ele quando foi vendido como escravo, quando ele era filho, quando ele era servo, quando ele era líder. Ele tinha atitudes que sustentou ele por esses momentos. Momentos de exaltação e momentos de humilhação, mas a atitude dele sustentava porque ele se deixava ser guiado por Deus. E o dom que Deus deu a ele de sonhos, decifrar sonhos, tirar enigmas de sonhos, gera algo para nós, que é saber que tem uma atitude com Cristo Jesus que vai contagiar aquilo que está ao seu redor, porque ele tinha intimidade com Deus. E você, quando tem intimidade com Deus, quando Deus é contigo, você contagia, a sua atitude contagia. As pessoas querem conhecer esse Deus, querem conhecer Jesus, porque nós tivemos uma atitude contagiante. Igreja do Senhor, e nós estamos num momento que nós vamos ter que ter essa atitude de escolher Cristo Jesus, porque a igreja de Cristo está sendo testada, ela está sendo muito, muito testada nesse tempo. E as nossas atitudes vai ser o primordial para a gente contagiar a nossa geração. Tenha a humildade de José, igreja do Senhor. Ele foi vendido como escravo e ele continuou na sua humildade.
virou servo e ele continuou na sua humildade. E em tudo o que for fazer, em todas as coisas, tenha a humildade de Cristo Jesus. Tenha a transformação de Cristo Jesus. Tenha Cristo Jesus contigo, porque isso vai gerar em ti, com humildade com o Senhor, integridade em Cristo Jesus. Seja entre e administrar todas as coisas que foram colocadas em tuas mãos. Derrame o bem sobre tudo aquilo que Cristo Jesus colocou sobre ti, sobre sua vida, família, em tudo. Essa atitude de ser íntegro no nosso tempo, ela é muito importante e ela é contagiante. Seja responsável e tenha a responsabilidade de ter uma atitude responsável, porque tudo que cuidar, seja bem-vindo no teu nome, faça hoje, porque tudo que você tem hoje, faça dele bem cuidado. Das vidas que Deus te deu para cuidar, da sua célula, do seu ministério, tenha atitude, integridade e responsabilidade de fazer que as suas atitudes nesses lugares, seja no trabalho, seja onde quer que seja, vai transformar. Faça das pessoas que são ao seu redor sentir prazer de ir até Jesus simplesmente por nossas atitudes. Todos que têm essas três atitudes de intimidade, humildade, integridade e responsabilidade, todos que vão atrair a atenção de Deus também vai ser cobiçado pelo inimigo, vai ser cobiçado pelo diabo. E Satanás, usando aquela mulher de Potifar, e ele pode usar várias ferramentas sobre a sua vida, e ele chegará insistindo sobre a sua vida, sobre a sua família, mas você vai ter que ter essas atitudes de intimidade, humildade diante do Senhor, para você sobreviver aos dias maus, e entregue a tua vida a Cristo, para que você sobreviva a esses dias maus. A sua integridade nesse tempo de escuridão e perseguição, a sua responsabilidade diante de Cristo Jesus, a sua atitude vai te manter de firme e estável e contagiante nesse tempo, porque muitos vão se esconder. Outros como você e eu vão poder desistir no meio do caminho e não ter uma atitude contagiante. Mas a igreja de Cristo ainda é ousada, ainda é usada pelo Senhor, e essas atitudes vão mudar a nossa geração, vão mudar nossas vidas, vão mudar nossas famílias, porque nós vamos ter essas atitudes contagiantes, nós vamos ter íntegros, nós vamos ter responsabilidade de cuidar. Viva uma vida de temor a Cristo Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Cuide da sua vida como um bem mais precioso. E exalte o Senhor e tome as decisões sábias diante de Cristo Jesus. Nesse tempo que muitas pessoas estão tendo decisões tolas. O fato de a gente ser santo ou buscar a santidade não vai nos obstruir de receber uma tentação na nossa vida. Buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja de Cristo, santifique-se. Chegou um momento que vamos saber aonde estarão os verdadeiros cristãos nesse tempo que nós estamos vivendo. Igreja do Senhor, faça como José, fuja do pecado e se aproxime da intimidade e responsabilidade em Cristo Jesus com uma atitude de santidade. Busque ao Senhor na sua palavra, na sua vida, que algo sempre é transformador e cuidado em nossas vidas. Vença as mentiras, vença as diversidades com a verdade. Confie que haverá alívio no céu nos piores dias que o céu vai estar diante de ti.
confia e se mantém bom, porque quem é aquele que for bom diante de Cristo Jesus, principalmente para com o próximo, você vai cair na graça de Deus. As pessoas vão entender que você é servo de Cristo Jesus. Acredite que com Deus e no final de tudo, tudo ficará bem em Cristo Jesus. Essa era uma atitude de José. Ele sempre colocava Deus diante de todas as coisas. E ele ministrava sobre nossas vidas para dizer que no final de tudo isso ficaria bem. Ele pode até ter ficado triste, ficado a cabisbaixo no momento de ser abandonado pelos irmãos, ser tido escravo pelos ismaelitas, ser vendido, ser servo, crescer dentro de um lar, ser traído de confiança. Continue acreditando tudo a Deus e acreditando tudo a Deus. Acredite em Deus que Ele pode transformar a sua casa, trabalho e casamento. Acredite a Deus as suas proezas e maravilhas, conquista tudo para Ele. Para Ele foram feitas todas as coisas e por Ele foram feitas todas as coisas, Cristo Jesus. Ande com uma atitude de integridade. Ande com Cristo Jesus, ministre com Cristo Jesus, seja salvo junto com Cristo Jesus. Seja que a mensagem da cruz ministre sobre a sua casa, vida e família. Poucos dias após a Páscoa, nós estamos aqui hoje comemorando junto com essas crianças uma feliz Páscoa, mas não é hoje o dia, mas para que os pais ensinarem os filhos que está consumado. Fazer isso em memória de mim, como a Santa Ceia. Render graças ao Senhor e honraria como um domingo de Ramos. E dizer que Ele não está aqui no terceiro dia, como está ressurreto. Nós aprendemos no dia de hoje, Igreja do Senhor, que a atitude contagiante, ela muda a nossa geração. E eu convido você a pegar os elementos da Santa Ceia e colocar diante de ti. Colocar diante da sua presença, diante da sua vida e começar a meditar ao Senhor. E o Cristo Jesus vai ministrar sobre a sua vida, sobre a minha vida, algo transformador. Ele quer ministrar sobre nossas casas, vidas e famílias essa transformação. Pela manhã que você esteve presente, que Deus abençoe a sua vida, mas continue meditando nesse momento também. E agora à noite, você que escolheu para esse momento, está no seu lar, reservado, medite na presença do Senhor. Tendo Jesus na noite, quem foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, toda vez que comeres. De semelhante modo, pegou o cálice e disse: essa é a aliança no meu sangue. Toda vez que beberes em memória de mim, lembre-se. A cruz foi por amor, igreja. Então, a igreja do Senhor, a Santa Ceia está servida. Seja na tua casa, abençoada nessa noite. Você possa comer e beber do cálice. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado nessa noite. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o teu nome. Vem, Espírito Santo de Deus, renovar nossa aliança contigo através do sangue de Cristo Jesus, ministrar a sua consolação sobre os nossos corações. Vem exaltar, ó Pai, a tua presença em nossos corações. Abençoa todos que estão em casa, abençoa todos que estão sendo alcançados por este culto, que é de louvor e adoração a ti, porque tu és santo, santo,
santo, poderoso, reina para sempre, de eternidade e eternidade. Igreja do Senhor, estenda sua mão em sinal de receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus, teu amor que excede todo entendimento, Espírito Santo de Deus, que as suas consolações estejam em nossos corações. A igreja de Cristo espalhada pela face da terra, vive, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, presente no lar, presente no templo, onde quer que esteja, seja firme nas promessas do Senhor, até o dia vindouro, igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, aí presente e aqui presente, diz: amém, amém.